E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Wagner Tomazoni, você está no canal Traje Cômico. Deixa um like pra fortalecer e bora pro vídeo de hoje. Isso aqui é maravilhoso, né? Mais americanos desaprovam o movimento Black Lives Matter do que aprovam. É bom que as empresas lacradoras se lembrem disso. A desaprovação do BLM está crescendo e a aprovação caindo. Neste momento, a desaprovação passou a aprovação. Isso também é interessante com uma coisa que o Eli Vieira comentou hoje, que eu dei RT aqui. Deslacração de grandes empresas depois da Disney se ferrar tentando peitar o governador Ron DeSantis, governador da Flórida, né? A Flórida é onde fica o maior parque da Disney, inclusive, né? Então, depois da Disney se ferrar tentando peitar o governador Ron DeSantis, a seguradora State Farm abandonou um programa de livros infantis com teoria queer. E a Netflix demitiu mais de 100 incabides de emprego ideológico de inclusão e diversidade. A Netflix também atualizou seu status interno para dizer essencialmente que se a diversidade do catálogo de filmes e séries e a liberdade de expressão de seus produtores incomoda a alguém, a Netflix não é para essa pessoa. Será que podemos ficar tranquilos que Cobra Kai não será lacradorizado? Cobra Kai é um exemplo de sucesso no catálogo da Netflix e é uma série que, a única que eu me lembro que realmente bate no identitarismo consistentemente. Precisamos de mais séries assim, cada vez mais séries, filmes. Com certeza existem roteiristas, produtores e até atores, só que eles foram todos para geladeira, o que significa que talvez eles estejam mais baratos e consigam produzir filmes com grandes nomes que foram para a geladeira por causa da sua ideologia política. Precisamos de cada vez mais diversidade de ideologias dentro das séries, porque no momento é identitarismo em tudo quanto é lugar, né? Além disso, as 100 empresas mais ricas da lista da Fortune preferiram ficar em silêncio sobre a potencial reversão da decisão da Suprema Corte Americana que descriminalizou o aborto unilateralmente no país. O que ele está querendo dizer aqui? Basicamente, as empresas que antes vinham se posicionando contra pautas conservadoras e se posicionando pró-pautas identitárias, dessa vez fingiram que não viram nada numa pauta que é claramente mais abraçada pela direita do que pela esquerda. Então eles não fizeram oposição. Só o fato deles ficarem no seu canto já é um sinal positivo, já que é uma pauta política que não diz respeito a essas empresas de fato. As informações são do Chris Rufo, que além de cobrir a questão, é um ativista anti-identitarismo. Então levem isso em conta. Olha só que interessante o que o Eli Vieira está fazendo aqui. Exemplar. Pessoas de um viés muitas vezes são mais otimistas na leitura de um cenário que favorece aquele viés. Isso é uma espécie de argumento de autoridade, só que não significa que as informações são falsas, não significa que não sejam fatos. Significa que a leitura deles pode sim estar enviesada com base no viés de quem compartilhou essas informações. Então, estar atento à fonte tem lá a sua relevância e não é meramente um argumento de autoridade. O Eli aqui está sendo honesto ao trazer as informações e falar: quem está trazendo isso é um ativista anti-identitarismo. Então, a leitura pode estar sendo tendenciosa, parcial. Mas está rolando. Se você quer ser um pouco cético em relação a isso, até por saber a origem da fonte, sem problema. Mas são sinais positivos de que mudanças podem estar acontecendo e eu vou falar para vocês. Eu estou vendo ao longo de 2022 muitos sinais positivos que há muito tempo não apareciam. Então a gente tem até coisas bobas como um homem branco hétero ganhar um programa de popularidade no Brasil, que é o Big Brother Brasil 22. E não só isso, 6 dos finalistas da edição eram homens. Isso já é uma demonstração de que o identitarismo está enfraquecido para a maior parte da população, que não está mais simplesmente pensando na identidade ali, tipo, vamos votar nela porque ela é a mulher negra, vamos votar porque é a mulher nordestina. Então, isso não foi tão relevante para essa edição. É um ponto. Aí a gente tem também a queda das ações da Disney, a derrota nesse confronto com o governador da Flórida. A gente tem a queda de popularidade do BLM, a gente tem a queda de popularidade do próprio Biden, do governo Biden. Tiveram mais alguns eventos. Alguns fatores que estão demonstrando que aparentemente o identitarismo está mais impopular do que nunca, assim, tipo, porque foi crescendo, tomando todos os espaços, todo mundo abraçando essa narrativa cada vez mais e agora está dando uma segurada. Então a gente pode começar a ficar leve.
Elon Musk comprando o Twitter. Não é um sinal de enfraquecimento necessariamente, mas é mais uma parada positiva para a galera que defende liberdade de expressão e quer ver mais pluralidade de ideologias sendo debatidas. Mas se a Netflix fez essa atualização do estatuto, isso não depõe contra essa questão da deslacração. Uma coisa importante: atualizou o estatuto dizendo essencialmente que se a diversidade do catálogo de filmes e séries e a liberdade de expressão de seus produtores incomoda alguém, a Netflix não é para essa pessoa. Essa parte aqui é importante. Existe uma parada sutil na linguagem da guerra cultural que vocês precisam perceber, que é basicamente o que eu falei. O meu vídeo sobre o Batman é muito sobre isso. Quando o vilão é mencionado por algum personagem como sendo um cidadão de bem, um pai de família, um defensor da família tradicional e dos bons costumes, isso não é só uma frase genérica. Isso é uma sinalização ideológica para um lado. Porque a cidadão de bem, por que isso seria negativo? Um cidadão de bem. Tem algum lado político que é contra um cidadão de bem, uma pessoa boa? Porque isso remete a outras questões, correto? Então, quem defende o cidadão de bem, geralmente é a direita conservadora que está falando sobre um perfil de pessoa que aparenta ser conservadora, religiosa, né, da família tradicional. É esse público que está sendo atacado. Então é uma sinalização para um lado. Pode parecer uma frase genérica, mas não é. Essas são sinalizações. Quando você fala sobre liberdade de expressão, atualmente você está sinalizando para um lado também. E essa é uma sinalização para o nosso lado. Porque quem defende liberdade de expressão são conservadores. Atualmente, 2022, conservadores, libertários e liberais clássicos. Ok? Porque a esquerda defende que a liberdade de expressão não é irrestrita, não é ilimitada. Eu defendo liberdade de expressão, mas com algumas ressalvas. Discurso de ódio não é liberdade de expressão, fake news não é liberdade de expressão. Então, você é livre para falar o que você quiser, menos uma mentira. E quem vai definir se é uma mentira? Eu? Então é isso, mano. Quando ele tá falando aqui que quem não é a favor da liberdade de expressão deve se retirar, essa sinalização é pra gente. Aí você pensa, mas diversidade é uma sinalização pra eles, né? Sim, a palavra diversidade hoje tá muito mais atrelada à esquerda. Porque a gente pensa em diversidade o quê? Étnica, né? Diversidade é física, estética. Diversidade tem que ter magro, mas tem que ter gordo também. Na verdade, não é nem tem que ter magro. Diversidade simplesmente tem que ter os menos representados. Então, gordo, negro, gay, mulher, trans, LGBT, enfim, diversidade seria isso. Só que nesse contexto, não necessariamente. Porque diversidade com liberdade de expressão é uma diversidade ideológica. E essa a esquerda não quer ver de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ser mais diversa no seu catálogo, claro, esquerdisticamente falando. Pode ser uma diversidade maior no ponto de vista esquerdista, mas se eles realmente demitiram muitas pessoas do Departamento de Inclusão e Diversidade, a impressão que dá é que não é só isso. E podem estar havendo algumas ameaças. A Netflix tem perdido muitos assinantes, né? Está passando por um momento bem complicado. Então, pode ser que estejam revendo posicionamentos. Mas tem mais coisas sobre isso aqui ainda. Inclusive, a gente estava falando sobre fake news, né? Liberdade de expressão, isso é um link direto com esse vídeo que eu separei. Meus amigos, eu vou contar uma história que vai conectar duas notícias recentes, uma nos Estados Unidos e uma no Brasil. Nos Estados Unidos, a chefe do Conselho de Governança da Desinformação, recém-impossada por Joe Biden, Nana Jankowicz, acaba de renunciar ao cargo. Ela tomou a decisão após a notícia de que a Casa Branca decidiu suspender indefinidamente as atividades desse tal Conselho de Governança de Desinformação. Vale nós lembrarmos um pouco da história para entendermos o que está acontecendo. No último dia 27 de abril, o Departamento de Segurança Interna do governo americano anunciou a criação do primeiro Conselho de Governança da Desinformação. E o que viria a ser isso? O objetivo declarado do Conselho era de, abre aspas, coordenar o combate à desinformação relacionada à segurança nacional. Para liderar a iniciativa, o governo Biden escolheu Nina Jankowicz, uma conhecida militante de esquerda nas redes sociais. Nina, por exemplo, era uma grande promotora das ideias de que Donald Trump havia ganhado as eleições de 2016 contra Hillary Clinton através de um conluio com a Rússia, tese que por muito tempo dominou o noticiário americano. A história depois provou-se falsa e, na realidade, uma desinformação originada na campanha de Hillary Clinton.
Nina também promoveu largamente a notícia falsa de que 5 pessoas teriam morrido na chamada invasão do Capitólio, em 6 de janeiro de 2021. Essa história é repetida até hoje no Brasil, inclusive hoje aqui por uma colega na Jovem Pan, mas também já foi retratada até mesmo pelo The New York Times. Por outro lado, na época, Nina classificou como desinformação russa a história do The New York Post, de outubro de 2020, que relatava evidências encontradas no laptop de Hunter Biden, filho do então candidato Biden, mostrando negócios escusos, inclusive com o conhecimento do pai. A história foi chamada de falsa por toda a mídia, proibida nas redes sociais na época, mas mostrou-se verdadeira depois, com direito a outra retratação do The New York Times. Essa era a piada pronta. A chefe do Conselho de Desinformação do governo Biden era uma militante feminista de esquerda que chamava as notícias falsas de verdadeiras e as notícias verdadeiras de falsas. Isso é perfeito para exemplificar o que a gente tanto fala, né? Eles criam o Ministério da Verdade, eles querem criminalizar as fake news. Mentir agora é crime. Mentir não é liberdade de expressão. E quem é que define o que é verdade e o que é mentira? Alguns burocratas de esquerda que simplesmente saem apontando o dedo para notícias incômodas e falando, essa aqui é mentira. Eles não têm certeza, eles não têm muitas vezes nem provas suficientes, mas não. Essa notícia me incomoda, essa notícia é perigosa, ela está atacando a minha ideologia, então ela é mentira. E aquela notícia inventada, mas que é boa pro lado deles, pro discurso deles, não, essa é verdade. Essa eu divulgo, eu faço campanha e tudo mais. E raramente tem uma retratação quando se mostra falso. Então é isso, mano. As pessoas que querem definir o que é verdade e o que é mentira para criminalizar as mentiras e que falam que são a favor da liberdade de expressão, mas que mentir não é liberdade de expressão, é fake news, portanto crime, são pessoas que constantemente mentem, espalham mentiras e que chamam fatos, notícias reais, de mentirosas simplesmente para tirar do radar. E a gente precisa confiar nessas pessoas. É óbvio que o objetivo é simplesmente utilizar essa ferramenta para silenciar o que for inconveniente e promover o que é do seu interesse, mesmo que eles não saibam realmente se é verdade ou não. Porque as pessoas nem sempre têm como saber se é uma notícia real, se não é. Às vezes leva tempo para se verificar a veracidade da notícia, da informação. Mas estão lá as agências de checagem, fiscalizando cada memezinho de direita. O trabalho dos caras virou fiscalizar meme de direita. O que mais tem em agência de checagem é tipo, essa foto do Bolsonaro cumprimentando o Elvis Presley é falsa. Está rolando aí nos grupos de WhatsApp, mas não caia nisso, é uma mentira. Bolsonaro nunca cumprimentou o Elvis Presley. Virou isso. Enquanto várias e várias mentiras de esquerda, o pessoal compartilha a exaustão e eles fazem vista grossa, não comentam nada, não desmentem. Sabe? Não é interessante para eles desmentir as matérias de esquerda que estão caluniando os outros, ou enfim, distorcendo tudo. Não. Vamos desmentir os memes que o pessoal faz, compartilha no Twitter ou no WhatsApp, que com certeza é mais relevante. Cara, é fácil. Uma breve pesquisada. Simplesmente abre o perfil dessas agências de checagem e dá uma olhada nas últimas publicações. Você vai ver que existe um viés ideológico político muito claro ali. Muito claro. E são os ministérios da verdade que vão definir o que você pode ou não falar, porque eles decidem o que é ou não verdade. E aí a liberdade de expressão está protegida das mentiras terríveis que podem acabar com a nossa sociedade. A contratação de Nina e a criação do tal Conselho contra a Desinformação fazem parte de uma estratégia maior que o governo Biden vem adotando desde que assumiu, o de classificar a direita americana como um grupo de terroristas domésticos e uma ameaça à segurança nacional. Por isso, o órgão estava subordinado ao Departamento de Segurança Nacional. Tudo com base na mentira repetida ad nauseam pela velha mídia de que os americanos teriam tentado uma insurreição ao invadir o Capitólio em 6 de janeiro de 2021, como conta bem o documentário do âncora Tucker Carlson, Patriot Purge. Eu vou deixar o nome nas minhas redes sociais. O tal do Conselho contra a Desinformação enfrentou tanta resistência da sociedade americana que acabou tendo que ser interrompido agora e a Nina pediu para sair. Mas as tentativas da esquerda de criminalizar o pensamento de direita não vão parar. Mais cedo nesse mês, o presidente Joe Biden classificou os apoiadores de Donald Trump como, abre aspas, a organização política mais extremista da história americana.
Pensem nisso em um país que já teve os Panteras Negras, o Ku Klux Klan, a Antifa, Black Lives Matter, só para citar alguns nomes. Agora, observem a semelhança com o discurso do Supremo Tribunal Federal, os seus inquéritos das fake news, atos antidemocráticos e milícias digitais. Prestem atenção especial nessa última fala do ministro Luiz Fux, que fala de uma tal ameaça de atentado terrorista contra o STF. É tudo desinformação para criminalizar a opinião direita e justificar medidas autoritárias que ele já vem tomando. E é tudo importado aqui dos Estados Unidos. Da Flórida para Jovem Pan, Paulo Figueiredo. É isso, mano. Paulo falou tudo, sem mais a acrescentar, mais do que eu já acrescentei. É exatamente isso. Por isso que não dá para confiar nos donos da verdade, né? E nas suas agências de checagem, nos seus ministérios da verdade. E é isso aí, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham se divertido. Antes de ir embora, não esquece de deixar o like, de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Passa o vídeo adiante, deixa um comentário. Se tiver como ajudar, doando através de Pix, PicPay, usando o QR Code que está aparecendo na tela, ou se tornando membro do canal, ou através do Apoia-se, usando os links que estão ali embaixo na descrição. Tudo isso me ajuda demais, eu realmente vou ficar muito agradecido. Mas de qualquer forma, já te agradeço muito por ter ficado comigo até o finalzinho do vídeo. Então, valeu pela sua audiência, agora eu vou indo, valeu, até mais, fui!